gosto, né? Me identifiquei. E já começou o quê? Que como eu entrei em época de transição de empresa, então eu tive que colocar as normas da nova empresa, né? Então era desde um inventário de patrimônio, dos equipamentos, de tudo que tinha nos laboratórios, que eram mais de 9, Uau. né? E fazer manutenção dos setores que estavam ruins. Então foi tudo um vasto aprendizado, porque eu, bióloga, tive que me deparei que lá tinha odontologia. Então também tive que aprender sobre odonto, laboratório de odonto, Uhum. educação física, porque tinha uma academia em qual tinha que tomar conta. E graças a Deus tinha os técnicos, né, que me auxiliaram bastante. E teve algumas dificuldades, como Posso tem imaginar. quando você Posso entra num imaginar. lugar que você tem que mudar as regras, colocar as novas regras, né? Às vezes algumas pessoas não aceitam muito. Torcem o nariz, né? É difícil, porque para vocês terem uma ideia, né, professores mestres, doutores de 50, 60 anos e jovem, né, entre uma pessoa jovem, para falar para eles, olha, o que era assim, não é mais assim, é dessa forma que tem que fazer. Né? Mas aos poucos eles foram percebendo que as mudanças foram para beneficiá-los também, Uhum. né? Porque, por exemplo, um POP, né? Que todo laboratório tem, independente se é acadêmico ou não. Uhum. Se você tem esse roteiro esquematizado, fica mais fácil, porque daí, por exemplo, eu tenho que fazer tal exame, o que, que eu Uhum. preciso? Uhum. Né? É, Você já muito bem. sabe quais são os materiais que você vai necessitar O para fazer POP, tal o POP ele é exame. uma peça fundamental em um laboratório, né? Porque não só em laboratório, mas em empresas, porque o POP ele é uma documentação de qualidade que padroniza o processo, né? E tem formas de, né, se escrever, de elaborar um procedimento operacional. E eu sempre bato aqui na tecla que para todo setor tem que ter o POP, nem que for POP para escrever o seu nome em uma folha, porque isso padroniza formas, isso padroniza processos, e para as empresas que estão atrás de, né, certificação, de recertificação, né, que é aquelas empresas que já têm um selo e vão né, fazer uma nova auditoria para revalidar o selo, é muito, muito importante. Também É, é essencial para quem mexe com muita coloração, né? Porque, né, padroniza isso. volume, quantidade. Exatamente, para garantir que qualquer pessoa que vá fazer consiga fazer e ter o resultado O mesmo correto, né? O resultado, né? objetivo é É. esse. Daí eu comecei a falar de POP para justamente falar das certificações, né? Que a gente às vezes acha é besteira ter um POP, um roteiro, né? Mas na verdade não, porque como você mesmo disse, quando você vai atrás de uma certificação, a primeira coisa que eles pedem é que seja tudo padronizado, todas Uhum, as rotinas, uhum, né? Sejam padronizadas. Indiferente de qual setor que é. Por exemplo, se for um hospital e for atrás da certificação ONA, ele vai fazer de todo o hospital. Né? uhum. Então, assim, todos os departamentos, internação, laboratório, coleta, recepção, tudo entra como para fazer a certificação. Uhum. Existem 3 níveis de certificação, né? Acreditado, o acreditado pleno e com excelência. E eles são Uhum. tudo baseados no que você consegue atender ou não. Tem uma fórmula que agora de cabeça eu não lembro, mas eles vêm, passam e veem o que você faz de Entendi, certo ou entendi. errado Que legal. e avaliam, né? E de Se tiver. Oi? Não, 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 fala, desculpa, eu ia me perguntar aqui, já tô, né, me cortando a palestrante aqui, tô tão aqui afoito, né, curioso em saber que tô te cortando. Desculpa, Paula, pode Não, continuar. imagina, pode falar. Então, e
A gente faz, né? Eles avaliam, dão um certificado, um relatório do que foi feito. Se você não atingiu algumas metas, eles falam qual foi o ponto para você regularizar e dentro de um outro prazo eles retornam para verificar se você conseguiu atender aquilo que eles pediam. Daí, se você conseguiu, eles te dão o selo, né, a certificação. Entendi. E eu também tinha meio que podia comentar com vocês sobre a ISO 17025, que é uma ISO que também se fala muito, né, em laboratórios de ensaio e calibração. E ele é importante porque, diferente das ISOs, que tem várias ISOs, né, cada uma para alguma coisa, ele não é só para o laboratório de ensaios e calibração, ele também está presente num laboratório clínico, que tem uma ISO 15189, que é específico para laboratório clínico. E dentro dele, uma das regras é a 17025, porque lá falam sobre calibrações de equipamentos, né? Então está interligado. Se você não tiver um equipamento calibrado, desculpa, gente, você não dá a certeza, né, a qualidade de um resultado real do paciente. E a 15.189, eu acho ela bem interessante, porque ela é bem voltada para o laboratório de análises clínicas. E estabelece várias regrinhas, por exemplo, para os colaboradores, né? Às vezes a gente pensa assim, como é difícil a gente conseguir o primeiro emprego na área. Realmente é difícil, né? É muito difícil, mas a gente tem que ver o lado do laboratório também, porque como eles têm certificações, muitos deles, não todos, eu gostaria que até fosse mais. Se alguém tiver a curiosidade de entrar no site da ONU, vai ver que é uma porcentagem muito baixa de hospitais, de laboratórios credenciados. Então, eu acho que é um mercado muito bom, em ampla extensão. Só que Exatamente. cai naquilo também de dar oportunidade, né, para as pessoas ingressarem no ramo da qualidade. Então, mas voltando, conforme eu estava falando de experiência, né? Eles pedem um nível de qualificação para cada atividade a ser desenvolvida. Então, quando vem, por exemplo, a ISO 15.189, uma das regras é que todos os funcionários sejam amplamente qualificados para ocupar aquele cargo. Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas se não der uma oportunidade, né? Eu acredito que nos laboratórios tem os estagiários, tem nível júnior, mas às vezes, como essas vagas já estão preenchidas, né? E acabam que dificultando. Muita demanda, muita gente É isso que a gente vê procurando, muito por aí. Muita gente né? procurando, poucas oportunidades disponíveis. Então, Tanto daí de gente que tem. infelizmente cai nisso, mas daí que aquele laboratório, hospital, que tem essa padronização, essa certificação, sistema de qualidade, vai sempre optar em continuar tendo esses selos. Então, Sim. eles sempre vão querer a pessoa mais Eu qualificada, mais acho, capacitada. eu acho que, né, fica até uma dica aqui, né, para a galera que está escutando, porque assim, qualidade ela é igual, negócio de ló. Ou você ama, ou, né, você odeia. Não tem aquela coisa, eu gosto mais ou menos. Não, ou você ama, ou você odeia, porque né, uma área que é muito burocrática, você tem que lidar com muito papel, com muita norma, com muito padrão, com muito processo, né, documentar tudo, mas é uma área que falta profissionais, né, qualificados. Eu acho que, pelo que eu observo na minha prática, dia a dia e assim na rede, eu acho que faltam profissionais que tenham qualificação para poder trabalhar com na qualidade. Então, é uma dica para que, se vocês têm, né, interesse em conhecer mais a área, se aprofundem, pesquisem quais são as normas, quais são as padronizações específicas para no laboratório, hospital, porque o hospital também é um campo de minha atuação na área de qualidade.
e se interem mais, porque eu acho que tem muito a ser explorado, assim, sabe? Tem um potencial muito grande e ainda mais com um dos reflexos que a pandemia trouxe, a questão de biossegurança e de qualidade analítica, de qualidade sobre biossegurança está muito em alta e vai só aumentar. Eu acho que isso é um segmento que veio para aumentar. Então, quem souber explorar, traçar o seu caminho aí por esse segmento, eu acho que tem futuro. Eu acho que fica uma dica aí para quem está começando, se tiver interesse. Tem muito material gratuito na internet. A Anvisa tem muito manual de qualidade. Até mesmo se vocês procurarem normas não tão atualizadas, vocês vão encontrar várias delas gratuitas, que vocês podem dando uma olhada para ver se vocês se interessam, né? Para ir conhecendo mais a área, né? Então, né? Fica a dica para vocês aí. E aí, Paulo, eu queria perguntar para você, quando você assumiu os laboratórios lá, a gestão deles, qual foi o seu maior desafio? Assim, o que você falou, meu, o que eu estou fazendo aqui? Já aconteceu isso com você? Falei, Aconteceu. turma não me ouve, o que eu fiz para merecer isso? Conta um pouco pra gente dos seus maiores desafios. É aquilo, né? A gente fica feliz porque a gente é promovido e vai para uma unidade maior, fala assim, nossa, que legal. Mas aí quando chega lá e se depara, fala assim, o que eu fiz? Meu Deus, eu Mas, não mereço tanto, né? é, mas tem que ter paciência e força de vontade, tudo se resolve. O meu maior desafio foi que quando eu entrei, eu sofri, assim, porque fora os professores, mestres, doutores que não aceitavam muito bem, né? Porque sempre era assim, da forma que eles queriam, né? E eu cheguei lá para impor, pela partir de hoje, agora não vai ser mais dessa forma. Você vai ter que agendar para utilizar, não chegar aqui de manhã e falar que quer chegar às 8 da manhã e quer uma aula ao meio-dia. E a gente sair correndo. Falei que assim não funcionava. Então, assim, teve muita resistência com relação a isso. A minha equipe era 90% homens. Nossa. E, assim, é triste falar, mas hoje em dia ainda existe isso, o preconceito, né, de mulheres na gestão. Então, assim, eu já tive esse baque porque eles não aceitaram muito bem. Falaram assim, uma mulher vem falar o que é certo, o que não é certo, né? Mas com o tempo, né, conversando, mostrando e fazendo eles participarem, porque todo o processo que você tem que implantar, se você não tiver a ajuda da equipe, você não consegue. Você é destinado ao fracasso. Por mais boa vontade que você tenha, você depende da sua equipe para ajudar, para executar. Então, quando eu comecei as mudanças, eu fiz uma reunião, conversei, expliquei, falei assim, olha, hoje em dia está assim, conforme vocês me falaram, vamos fazer dessa outra forma, agendar, não abrir exceção, vamos organizar, vamos fazer um fluxo. E tínhamos outras rotinas, além das aulas, né? Tínhamos que fazer inventário, que não tinha inventário, né? Todas essas burocracias, compras. Então, assim, tive que determinar uma equipe. Assim, você, de tal a tal hora, você consegue cuidar das aulas práticas, né? Montar, eles falaram que conseguiam. E os outros faziam as outras partes. Legal. Por exemplo, o inventário. Legal. Né? Então, você tinha uma equipe para poder comandar, assim, você tinha uma equipe sobre, não bem comandar, mas tinha uma equipe sob a sua orientação. Isso, tinha a Legal. equipe, né? E daí, conforme ia acontecendo, quando a gente queria fazer outras mudanças, eu conversava com eles, eu trazia eles para perto. Então, quando eles começaram a perceber que eu estava ali não para ditar regras, impor, mas que precisava de ajuda e ver o que seria melhor, de que forma fazer aquilo para ter o objetivo, eles começaram a vir para o meu lado. Isso é muito legal, meu. Isso nossa, quando o gestor consegue trazer o time para ele, eu acho que aí ele ganha.
Aí ele não tem como a gestão dar errada, porque ele já ganhou confiança, ele já trouxe o time para perto. Ele não é um chefe, né? Ele é um líder, ele é uma pessoa que está ali para, né, promover o crescimento, claro, da empresa e de todo mundo que está ali trabalhando também, né? Então, daí conforme eles viram que eu dava a sugestão, falei assim, olha, se a gente fizer isso vai ficar melhor, o que vocês acham? Uhum, Né, eu coloquei eles para participar. uhum, E às vezes eu falava assim, vamos fazer de tal forma. Daí eles uhum, tentavam fazer, daí eles, ai, Paulo, eu não estou conseguindo. Será que a gente pode fazer dessa outra forma? Daí eu falei assim, como? Se eu via que o resultado era o uhum, esperado, eu falei assim, se assim você acha que é mais fácil, uhum. faça. Legal. Né? Vai ter o mesmo resultado, não tem problema. E então daí com isso também eu acredito que para ser um bom gestor, você tem que estar sempre disponível, né? Eu Ainda ia falar mais isso agora, em implantação de alguma exatamente. coisa, se tiver alguém alguma dúvida, você tem que estar disponível. Então, Eu acho eles que tinham você foi brilhante. Eu acho que você foi certinho, foi assertiva. Você usou de extrema empatia com o seu time e isso trouxe eles para você. Isso foi brilhante mesmo. então daí eles tinham meu celular, tinham o telefone da minha casa, eu falei assim, qualquer coisa, vocês podem me ligar, né? Se Uhum, vocês quiserem ligar em casa, não tiver, liga no celular. uhum, Né? E assim foi. Quando eles tinham alguma dúvida, eles me ligavam. Eu sempre estava disponível. uhum, Né? Eu acredito que faz toda a diferença. Então, daí com isso, eu percebi que eles já não me viam mais como a chefe. uhum. Né? Eles tinham respeito pelo cargo, mas eu já fazia parte deles. Né? Quando acontecia alguma coisa, eles já chegavam, ai, Paulo, olha, tá acontecendo isso. Eu falei assim, não, calma, a gente resolve e vamos resolvendo as coisas. Né? E também, como você falou, empatia. Né? A gente trabalha, estamos lá para desenvolver um trabalho, mas às vezes nós somos pessoas, e às vezes alguém não está bem. Sim, Né? a Por gente mais que a precisa gente saber fale, vamos enxergar deixar isso. as coisas de fora que não é do trabalho em casa, no portão, e aqui dentro não se fala mais nisso. Eu Exatamente. acredito, Bruno, que não é assim que funcionam as coisas. Por mais que a gente tente desligar, fica no nosso subconsciente e a gente fica meio interfere, né? A gente Eu não posso falar percebe. o contrário porque eu sou, né, bem né, assim também. Eu me envolvo muito, eu sou um cara que tem uma empatia gigante, né, pelo meu próximo e eu não consigo ser aquele gestor frio, assim, claro que a gente tem que separar o que é profissional do que é pessoal. Mas eu sempre acabo passando um pouquinho dessa barreira e acabo ficando amigo mesmo, né, do pessoal, porque eu me envolvo demais, assim, eu quero dizer que eu, né, assim, que eu me envolvo, eu me coloco muito no lugar do meu próximo. Ah, realmente entendo o dia que não está mal, que na equipe não tem alguém que não está bem, então já chega, identifica, já, né, bate um papo ali informal, fulano, tudo bem, né, aconteceu alguma coisa, você está precisando de alguma coisa, alguma dificuldade e tal. Se a pessoa está bem para baixo assim, olha, para um pouquinho, vai lá tomar um café, tomar uma água, respira, tá? Daqui a pouco você volta, a gente pega e continua. Eu sou um cara muito, muito assim, não tem como ser aquele gestor que chega e impõe, e fala, não, tem que fazer isso, a meta de vocês é isso, o final do mês quero X mil exames prontos, a meta de entrega urgente, de resultado crítico tem que estar no prazo ali certinho na risca. Eu acho que não é bem por aí. Acho que a gente tem que fazer bem como né, como você pontuou, que levar bem o time, né, trazer bem o time para o nosso lado e usar de empatia. Não tem outra forma diferente, né? Somos seres humanos, né? Aqui não tem nenhuma máquina que é programada para entrar 7 horas e sair 1 hora e tá tudo certo. A gente tem dia que não tá bem, tem dia que tá ótimo, tem dia que tá meia boca, então tem que saber né, circular por esses sentimentos aí que a gente passa. Não é É verdade? verdade.
Verdade. E outra, nós somos da área da saúde, né? A gente tem Principalmente que por isso. ver o bem-estar da pessoa. É, Então, assim, quando eu percebia que alguém não estava muito legal, eu falei assim, quer conversar? bater um Né? papo. Daí a pessoa olhava assim, não, daí eu falei assim, ah, então tá, mas se você precisar É. conversar, Aí pode conversar. nós já sabemos, assim, conforme né, você vai conhecendo o seu time, você já sabe qual que é aquela pessoa que você tem a liberdade de né, chegar e se oferecer para bater um papo. Tem, né, gente que é mais fechado, que não gosta de, né, se abrir tanto. Então é respeitar o espaço de cada um e aí a particularidade que cada um tem no seu dia a dia, sim. Mas eu acho que você foi brilhante. É isso mesmo. É essa postura que tem que ter mesmo. E daí outra coisa também, assim, que eu costumo fazer, eu acho assim, que nós somos todos iguais, Uhum. independente de cargo, né? E cargo é só uma coisa de empresa. Mas isso não me impede, por exemplo, eu fiz a minha gestão, o meu trabalho, de uma certa forma estou disponível, eu vejo que alguém está precisando de uma ajuda, que está perdido, eu levanto e vou lá, falo com a Uhum. pessoa, vamos lá, vamos fazer junto. Então, Uhum. assim, essa forma também motivou a equipe, porque eles viram que quando eles se realmente precisavam, né, eu estava à disposição e ia lá ajudar, explicar, fazia. Davam meio que um treinamento toda vez que eles precisassem. Se esquecessem, ai, Paulo, eu esqueci, não, vamos lá. Né? Uhum. Vai entrar, chegar uma hora que você vai fazer automático. Legal. Então, daí eles começaram a perceber que era para ser equipe, né? Que uma equipe é para jogar e ganhar o jogo. Sim, Então, conforme isso, a gente se entrosou muito bem e a gente começou a atender todas as demandas. Atendia, por excelente. exemplo, tudo que a matriz pedia para a gente, que a gente tinha que fornecer as informações para a matriz. Nós fazíamos, por exemplo, o prazo é 2 meses, a gente fazia em um mês. Olha Né? só, Eu falei assim, olha, gente, vamos lá. Daí superou a eles, não, meta. Paula, pode contar, a gente faz. Daí eu falei assim, então tá. Daí eu dividi, eu falei assim, ó, vocês fazem essa parte e eu fico aqui no computador fazendo a parte do computador. Daí eles, então tá. Eu falei assim, mas se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam. Excelente. Ô, E Paula, assim quando foi. você assumiu a gestão dos seus laboratórios lá, você teve que preparar toda a documentação de qualidade assim que eles precisavam, os POPs, a parte de resíduos, parte de gestão de pessoal, essa parte toda? Toda, Bruno. Menina, Tive que que trabalheira que deve ter dado. tive que fazer até mapa de risco, sabe mapa de risco do Sei, laboratório? sei, sei. Tive que fazer, daí não Nossa. suficiente, eu tive que fazer das clínicas também, porque eu entrei só para os laboratórios, né? Mas daí as clínicas precisavam também de ter mapa de risco. Daí me pediram, Paula, você faz? Eu, tá bom, faço, né? Então daí eu fiz os mapas de risco, gestão Ah, do Paula, resíduo, só uma coisinha aqui, olha só, claro. a Yara fez um comentário interessante aqui, ó. Ela falou assim: a geração de empatia com a equipe faz todo o diferencial. Ela acredita que você, antes mesmo de ser líder, passou a ser uma referência e fez com que a sua equipe comprasse a sua ideia. Então, mérito seu. Obrigado, Yara. Obrigada, gente. Obrigada, Yara. Né? Então, daí eu tive que implantar a gestão de resíduos de toda a unidade. Então, assim, era clínicas, laboratórios da graduação, mestrado e responsável pelos produtos químicos controlados, né, pela Polícia Civil, Nossa, gente, só um Federal, né, adendo aqui Exército. que essa parte de resíduo é importantíssimo que cada laboratório, cada empresa e quem faz a gestão disso faça tudo à risca, porque dá muito problema, muito problema. Com vigilância sanitária, a Anvisa chega para fazer, né, assim, na vistoria, meu, o que dá de problema, olha, é incrível. Coisinha pequena, se não está na ordem, se não está no padrão, no esquema que eles exigem, meu, dá muito problema. Muito, muito, muito.
Olha, só para vocês terem uma ideia, né? A gente pesava o nosso resíduo, Uhum. porque a empresa que fazia a coleta e a destinação final do resíduo também pesava quando chegava lá para fazer a cobrança. Então, assim, quando a gente fazia a solicitação, quando a gente faz a solicitação da coleta de resíduos infectantes, a gente tem que informar o tipo de lixo, a quantidade, a forma de armazenamento que ele está. Daí, no caso de não pode fazer a coleta de 3 tipos de resíduo no mesmo dia. Por exemplo, se é resíduo infectante A, é um dia. Resíduos de produtos químicos B, tem que ser em outro dia. E daí você ainda tem que informar, se for produtos químicos, quais são os tipos de produtos químicos. Se Se é, por exemplo, inflamável, corrosivo, esse tipo. isso. E se tem algum controlado por órgãos fiscalizadores, né? Porque daí se Certo. tiver, eles fazem a destruição na presença dos órgãos. Uhum. E eles, quando eles vêm fazer essa coleta, eles trazem um papel que chama Manifesto de Transporte. E Uhum. daí nele está especificada a quantidade de resíduo, tipo de resíduo, no dia da coleta. Uhum. Daí eles levam para a empresa, né? Lá fazem a destinação correta. Geralmente é incinerar, né? O infectante. Agora, dos resíduos B, depende do tipo de produto, né? De reagente, para eles Uhum. fazerem o descarte. Uhum. Eles fazem esse processo, daí eles emitem um certificado de destinação final. Uhum. Daí eles te enviam, você tem que deixar anexado junto com o documento de transporte, o manifesto de transporte. Porque quando vem alguma fiscalização, é a primeira coisa que eles pedem, o certificado de destinação final do resíduo gerado. E engana-se quem pensa que depois que sai o resíduo da unidade, você não é mais responsável. Não, isso Você é é responsável sobre isso até a destruição do exatamente. produto, do É resíduo. aí que tem empresa que não se atenta a isso. Assim, gente, eu falo empresa, mas na verdade, é a pessoa que está responsável por gerir esse processo, né? Então, esse profissional, ele não se ateve a esse detalhe, a essa informação, e isso dá muito problema também. Eu já trabalhei em empresas que o gestor, ele, por um descuido, assim, sabe? Não é porque a pessoa é menos competente, é porque realmente, a gente falar português, claro, aqui, comeu bola, né? E aí ela não se ateve a esse detalhe que a Paula falou, ela não tinha, não sei se ela, não vou me recordar bem se ela não guardou papel ou se perdeu, se extraviou, não sei. Sei que ela não tinha, chegou vigilância e também na sequência fez uma auditoria para ISO 9001 e eles pediram esse papel aí de algumas entregas, enfim, eles escolheram lá os dias X, que eles têm eles têm o dedinho podre para escolher o dia que você não tem o negócio, né? Não sei como, acho que eles têm uma bola assim, hoje eu vou escolher o dia tal que eu tenho, aquele dia eles não têm registro. E daquele dia, esse gestor ele não tinha esse registro guardado, deu um BO, olha, coitado, a pessoa ficou ali em panos quentes porque deu um problemão, teve inautuação e tudo mais. Mas é só para vocês, né, avaliarem o tamanho do problema que isso pode causar. Só um complemento aqui também, uma coisa que dá muito problema, gente, vocês que pretendem trabalhar com essa parte de gestão de laboratório, se atentem, pelo amor de Deus, à validade de reagentes e corantes e placas de meio de cultura, enfim, se atentem, pelo amor de Deus, porque isso dá tanto problema. O nosso laboratório aqui, só para dar um exemplo, uma das nossas unidades sofreu na auditoria como processo normal, né, da nossa amiga Vigilância Sanitária, lá em Campinas. E eles acharam reagentes vencidos no freezer, na geladeira de reagentes. Para encurtar a história, deu tanto problema, que a empresa precisou entrar com advogado para resolver o complicômetro que deu com a Anvisa.
foi muito sério. Isso é um problema grave, porque reagente vem... Se você não se atenta que o seu reagente está vencido e põe ele na sua rotina, você vai fazer exame de pacientes com um reagente totalmente sem estabilidade, totalmente sem credibilidade, sem viabilidade nenhuma. Então, você não vai fazer um exame seguro, você não vai fornecer um diagnóstico, um laudo seguro. Consequentemente, você pode prejudicar aquele paciente, pode ocasionar só um óbito. Dependendo do que for, claro, do que for analisado, isso pode dar um problema muito sério, tá? Então, por favor, pelo amor de Deus, se vocês já trabalham com laboratório, fiquem atentos, tá? Com as validades dos seus reagentes, dos seus corantes, tudo que tem a validade, porque isso dá muito problema. Desculpa, Paula, acho que eu falei demais aqui, pode continuar. Não, imagina, você falou certinho. Daí uma dica, o que eu fazia, eu era meio que a neurótica, sabe? Com relação a essas coisas, eu sou meio A neurótica. louca, né? A A louca da louca. qualidade, né? Eu falo assim que para trabalhar na qualidade você tem que gostar e ser muito metódico, porque tudo tem que ser tabelado, tudo você tem que marcar para não perder os Exatamente. prazos. Exatamente. Então, o que eu fiz, né, que eu achei que na época era a melhor solução. Eu falei assim, olha, todo dia primeiro, de cada mês, vocês verifiquem os que estão vencidos, os que não estão vencidos, e já tira, como a gente tinha a coleta de resíduos B, né, a gente deixava num armário separado, com uma plaquinha de identificação de aguardando o descarte, trancado, porque daí é a garantia de que ninguém está usando aquilo. Uhum. Né? Porque quando vem a vistoria, que nem quando você tem produtos controlados pela Polícia Civil, Federal e o Exército, a Polícia Civil vai no local fazer uma vistoria para dar o certificado de que você Sim. pode ter os produtos. Uhum. Então, eles avaliam tudo. Eles avaliam desde a forma que você está armazenando, se você identifica. Então, se alguém já trabalha com isso, gente, colocar os reagentes de acordo com a compatibilidade. Porque às vezes algum produto não pode se dar muito bem com água, daí pode ter uma explosão. Exatamente, isso é importantíssimo também, ter Tem esse gente que conhecimento pensa de assim, química. vamos colocar só em ordem alfabética, pelo amor Não, de não, não, Deus, não, não não. façam isso, Não. gente. Até Tá? porque a coisa é tão perigosa que existem produtos que aí eles acabam liberando vapor, porque eles evaporam, né? E tem produtos que se né, o vaporzinho de um misturar com o vaporzinho do outro, filho, só dá um boom, assim, né? Então é uma coisa muito perigosa mesmo. A gente está aqui falando de uma forma mais descontraída, mas é um assunto muito sério. Principalmente, gente, na hora que forem descartar reagentes, tá? Prestem muita atenção como que vocês vão fazer o seu descarte. Por exemplo, vocês estão lá fazendo as suas análises em um equipamento de bioquímica, por exemplo, e aí o lixo líquido fica cheio, que são todos os restos de reações. Ali tem uma série de reagentes usados que estão misturados ali, então tem uma química muito forte ali. Vocês não podem descartar com determinados produtos químicos, porque vai ter reação, vai produzir calor, vai gerar chama, pode dar um BOzão, tá? Então essa parte de descarte, resíduo é muito importante. Armazenamento, como a Paula falou, tem que ter um cuidado assim fundamental, porque né, para a segurança de vocês. Paula, você comentou que tem algumas vistorias que a polícia faz, que a polícia civil faz para alguns reagentes, alguns elementos assim, né? Quais são essas substâncias, esses elementos que são utilizados, que são vistoriados, o seu armazenamento, quem trabalha com isso, pela Polícia Civil e pelo Exército? Aproveitando já. Olha, Bruno, é uma lista Complementando. enorme de produtos. Você tem ideia, glicerina, porque glicerina faz explosivos. Eu não sabia, porque né, eu pesquisando que daí depois eu descobri, eu pensei, nossa, a glicerina faz. Olha só. Por incrível que pareça, e
Hipoclorito de sódio é controlado, você acredita? Não, é mesmo? É controlado. Caramba! Né? Então, assim, esses são alguns assim que eu lembro, mas é uma vasta lista, tá? De Eu certo. tinha essa lista, não lembro onde Não, mas eu se é uma consegui lista para enorme, informar para vocês a gente pesquisarem ia na ficar aqui até internet. amanhã falando. Mas não tem problema. Nossa, é muito grande. Eu posso imaginar Cromo que também é. também aqui em algumas substâncias explosivas e inflamáveis também elas devem ser vistoriadas ou pela polícia ou pelos bombeiros, né? Tem alguma Metanol. Ó, a Yara tá falando que no pelo site site da da Polícia Polícia Federal Federal. deve ter. Gente, Só que então quem daí tiver curiosidade aqui, assim como eu, procura tá? também Depois no acessa o site da Exército, polícia para ver. Exército e Polícia Civil Uhum. também, porque são as três que fazem a vigilância, Obrigado, Yara. tá? Ó, Vou ser um que vou terminar aqui. Eu vou correr no site lá, porque eu fiquei curioso para saber, porque às vezes eu mexo aqui com, né, alguma coisa que eu nem sabia, como você falou, né? E o hipoclorito álcool e eu não. isopropílico é controlado, metanol é controlado. Tem várias Hum, substâncias que são controladas. vou É dar que uma é uma olhadinha. lista enorme, Bruno, assim, de cabeça, Inviável falar, né? realmente. Óbvio, né? É. Daí eu tinha essa listagem, de quando você pede a licença para você comprar, você tem que determinar a quantidade que você vai fazer uso da Uhum, substância. uhum. Então, quando você vai comprar, você não pode ficar com um estoque a mais daquilo que você falou que precisava. Tem que ser Daí, ou seja, certinho o seu certinho. Por consumo, exemplo, né? eu pedi 10 litros de glicerina. Uhum, Daí eu comprei os 10 litros que era que eu podia uhum. comprar, utilizei 2. Se eu quiser comprar mais, eu só vou poder comprar os 2 que eu utilizei. Eu só posso ter no estoque Entendi. os 10. Legal, essa informação Daí o eu não que tinha conhecimento. acontece? Quando o fornecedor me vende o produto químico controlado, ele informa para a Polícia Civil ou Federal ou Exército, depende do órgão. Uhum, Tem uns que uhum. são controlados pelos três. Tem Certo. outros que são controlados só por um ou por dois, ou só por um. Uhum, Daí, o que acontece? Todo fim de mês, início do outro mês, você tem que informar o que você utilizou, o que você comprou, de quem, nota fiscal, para o órgão fiscalizador. Porque daí o fornecedor também vai mandar essa mesma informação para eles. Eles vão bater para ver se está tudo certo. Então, assim, é legal. algo muito sério que a gente tem que fazer certinho. Não pode esquecer de informar, porque daí a fiscalização vem mesmo, para ver se o que você está fazendo, porque o fornecedor me informou que você comprou os 10 litros, mas você não informou que você recebeu e nem que você utilizou. Legal, só fazendo um adendo a isso que você está me comentando, a Yara comentou aqui de novo que ela trabalhava em um laboratório onde todos os meses ela tinha que alimentar um relatório para que ela Relatório. mandasse para a PF com a quantidade utilizada naquele mês. Então, é exatamente Era isso aí isso que que eu você está pedia falando. pro pessoal técnico, quando eles iam preparar alguma solução, que fosse com algum produto controlado, marcar a Uhum, quantidade utilizada para poder fazer, chama mapa, tá? uhum. Mapa de reagentes que a gente envia. Mapa de Então, assim, nesse reagentes. mapa, esse mapa tem um Uhum, monte de todas as substâncias que são controladas que você adquiriu. Daí você coloca a informação se você comprou, o que você utilizou. Se você não utilizou, você mantém o estoque que estava da uhum, última vez que você informou. uhum. Legal. E falando nisso, em consumíveis, né, reagentes e líquidos, tal, é importantíssimo que se tenha em mãos a FISP de cada um Isso. né, de cada um dos elementos lá, De de cada uma das químicas, de todo mundo, porque lá tem todas as todas as orientações informações. químicas e técnicas em caso de acidente, de intoxicação que, né, se deve fazer. Isso. E daí uma outra informação que a gente aprende no dia a dia, né? Eu aprendi isso foi quando eu recebi a vistoria, que eles me informaram. Colocava de todos, né, todas as fichas, mas às Uhum. vezes aquele venceu e a gente tirou, descartou e a gente esqueceu de tirar a ficha da pasta. Hum, Então a gente tem que tirar essa ficha da pasta também. Só deixar na pasta o que a gente realmente tem. tá.
E essa que você tirou da pasta, né, descartado ou vocês mantinham um arquivo com as fichas já vencidas, com as FISPs já vencidas, que já não estavam em uso mais? Né? Não, então, quando estava vencido que a gente tirava, né, a gente colocava no armário, daí tirava a ficha Uhum, e daí descartava a ficha, porque sim, guardava e descartava a ficha quando vinha a coleta dos resíduos. entendi. Né? Deixava separado, por exemplo, deixava essas fichas na minha sala, não na Uhum, sala de reagentes, legal. numa pasta separada. Daí quando vinha a coleta, eles levavam, daí eu descartava as folhas, porque daí já não tinha certeza que não tinha mais aquele Entendi. produto. Gente, eu nem vi o E daí tempo cada aqui. laboratório manda um. Desculpa, Nossa, 10 pessoas. eu nem vi o tempo aqui, eu tô tão empolgado. Gente, vocês têm dúvidas, alguma dúvida, pode perguntar, vão mandando aqui, porque eu passei aqui do nosso tempo, eu falei que ia ficar uns minutinhos aqui, né, falando, e depois ia liberar para as perguntas. Alguém tem pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Se né, tiverem, podem colocando aqui. Eu queria complementar uma coisa que você falou lá no começo sobre as suas dificuldades, né, de trabalhar fala, a sua gestão lá pela né, dificuldade em lidar com outras pessoas, principalmente né, os homens, que eu não sei porque eles têm essa postura assim, né, assim, digamos assim, preconceituosa contra as mulheres, né? Porque eu acho que isso é uma bobagem. Realmente a qualidade ela é uma mudança cultural, né? Ela tem que primeiro partir da alta cúpula da empresa, né? Isso é, eles dão a carta branca para que o gestor faça o seu trabalho e tem que ir realmente pouco a pouco assim para mudar a cultura, porque né, como nós estávamos falando um outro dia, né, Paula? Não é porque né, algum funcionário que está na empresa há 67 anos faz a coisa sempre daquele jeito, que é o jeito certo, que é né, o jeito que vai produzir mais resultado, né? Aí chega alguém, uma mocinha com essa cara de né, menina e vem falar para essa pessoa que não é assim que tem que fazer, porque a padronização recomenda que seja feita de uma outra forma, aí fala, não, mas eu sempre fiz assim, né? Então essa mudança cultural primeiro tem que mudar a cultura da empresa, mudar a cultura organizacional e ir bem passo a passo mesmo, porque se chega com muita sede ao pote, né, a coisa não vai muito para frente, não, porque daí você começa a ter, né, as pessoas já começam né, empatar o seu caminho, assim, não colaborar para que você realmente coloque em prática aquele plano de gestão que você tem que fazer, porque afinal de contas alguém te cobra, alguém fala, Paula, faz isso para mim, e assim, assim, assado, o processo tem que estar assim na rotina, e aí você vai tentar e encontra a barreira nesses profissionais, né? Porque fazem a né, coisa há 67 anos da mesma forma e acham que você vai falar para fazer de um outro jeito. Fala, não, mas quem que é a Paula na fila do pão, né? Ó, a Júlia mandou 2 comentários aqui. Ela queria saber de você, Paula, se quando você assumiu o cargo de gestão, se você tinha alguma experiência ou se você pegou do zero né, foi buscando né, você mesma como orientar o pessoal. E ela emenda uma segunda questão aqui. Você né, recomenda algumas ferramentas específicas de ajuda para o gerenciamento na qualidade? Então, olha, quando eu assumi, foi o primeiro cargo de gestão, né? Foi assim, tó, presente. Eu Como é que o fiquei filho é muito teu? contente, mas eu fiquei muito contente porque era algo assim que eu sempre gostei muito de laboratório e dessa parte de Legal. gestão. Então, eu fiquei muito contente quando eu fui para fazer a gestão dos laboratórios, né?
eu não tinha experiência em gestão. A equipe, até que era uma equipe pequena, eram 6 pessoas, mas o tamanho da unidade eram poucas pessoas, Uhum. né? Então a gente teve que aprender a trabalhar com pouco, distribuir o nosso tempo. E o que me ajudou muito, gente, que antes de eu ir para a área da saúde, eu fiz técnica de administração. Então, assim, ajudou muito. Gerenciamento, planilha. Então, eu já cheguei lá com uma ideia. Eu vou padronizar tudo, vou colocar tudo tabela, vamos deixar tudo organizado. Então, assim, eu já fui com uma boa noção de parte administrativa, né? Balancete, então eu sabia fazer plano orçamentário. Foi o que Isso é ajudou, fundamental. Legal. né? No ano cheguei lá, assim, eu tenho que fazer isso, como que eu faço? Então, assim, como eu tive essa parte de administração, trabalhei no setor de administração e implantar as coisas. Pra você ter uma ideia, no primeiro trabalho que eu tive com administração, eu coloquei na empresa redes de computador que não tinha, um sistema para estoque, que eu falei assim, gente, como que sobrevive assim? Nossa. Né? Então, quando eu peguei um cargo de gestão no laboratório, eu não fiquei muito perdida por causa disso. Eu tinha uma boa noção de administração. Né? Legal. E agora com as pessoas foi meio que, foi assim, eu tenho que conviver Uhum. com elas, tenho que fazer elas entenderem que eu estou aqui para ajudar. Uhum. Né? Se for para analisar, nós ficamos a maior parte do tempo das nossas vidas no trabalho e não em casa. Sim, sim. Né? Eu falei assim, é uma Exatamente. família que a gente não queria, mas a gente tem que conviver. Exatamente. E aí, É né, família. gente? É assim, eu também, assim como você, eu não consigo encontrar uma outra definição. É uma segunda família, né? Porque nós passamos o dia inteiro com as mesmas pessoas e a gente tem que sempre prezar pelo ambiente saudável, né? A gente tem que sempre prezar pelo ambiente profissional saudável, né? Isso colabora bastante Isso. para que a gestão seja eficiente, né? Isso não significa, gente, tá? Assim, eu tinha tem que ter o jogo de cintura, não é deixar eles fazerem tudo o que querem, né? Porque senão você perde o controle. Então é você saber quando você tem que cobrar Como e cobrar, né? saber quando você tem que elogiar. É, Quando você tem que chamar atenção, você chama atenção, mas não na frente de outras pessoas, você chama no canto e conversa, explica. Né? São coisas assim que é questão de, eu digo assim, não fazer com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. exatamente. Isso Né? é, Foi essa a minha ideia de como eu ia gerenciar a equipe, porque eu é, nunca tinha feito isso, daí eu falei assim, tem de alguma forma tem que sair. Então foi meio que entre acertos e erros. Não vou falar isso que eu aí. nunca cometi erros, que eu cometi, né? Mas a gente aprende com os erros. Nós somos humanos, né? Nós erramos e, né, vamos errar bastante ainda, mas a gente tem que aprender com os erros, né? A gente tem que ver aonde que não fomos bem e sempre, né, claro, melhorar os nossos pontos de melhoria, né? A gente tem que estar Isso. sempre evoluindo. Bruno, eu vi também quem perguntou de gerenciamento, alguma ferramenta específica, né? Sim, sim, foi. Na qualidade tem várias ferramentas, Eu falei que foi a Júlia, muitas mas de... foi o Silvio, tá, gente? Desculpa, eu Foi o tô Silvio, né? ficando idoso, eu não tô conseguindo enxergar as coisas. Né, Silvio? Olha aqui, né? Perdão, tá? Perdão. Achei que foi a Júlia, mas foi o Silvio. Desculpa, gente. Então, o Silvio, tem várias ferramentas da qualidade, mas uma bem comum que eu acho que faz todo sentido é a 5S, que é basicamente deixar no setor o que realmente precisa para facilitar, tudo organizado. Daí, por exemplo, no setor de análise vai ter 2, 3 lixeiras. Será que realmente é necessário ter 3 lixeiras? Será que ela não está ocupando um espaço que poderia ter uma outra coisa? Né? Então, assim, é deixar o local organizado e o mais limpo possível e fazer essa disseminação. Tem o famoso PDCA, que é você estar em constante melhoria, né? Mas aí é de acordo com os seus objetivos, do que você pretende fazer. Não sei se eu ajudei.
Silvio, se ficou claro ou se ficou mais confuso. Fala aí, Silvia. Ela conseguiu sim, ajudou muito. Isso, essas reuniões de melhoria, tem uma que agora eu não me lembro o nome em inglês, mas em português é chuvas de Eu acho ideias. que seria como brainstorm, não é? Isso, é uma chuvas de ideias onde a equipe senta e começam a Exatamente. dar ideias no que pode melhorar. Isso é Exatamente, bem legal fazer. é. Tem uma outra que, né, eu uso muito na parte analítica, que é o PDCA, né? PDCA, ele é uma, né, ferramenta assim, maravilhosa para você planejar, checar, fazer e agir, né? Você vai lá, aconteceu alguma coisa, né? Um processo que você vem, né, fazendo, percebe que tem um erro, aí você fala, bom, aonde que foi o erro? O porquê que foi o erro, né? Então, corrige o erro lá para se voltar ao processo de novo. Eu não sei explicar muito aqui, porque não é qualidade, não é muito minha área, mas Não, o, mas você falou mas o certinho, você PDCA faz um é... planejamento, daí tem como se aplicação, daí se deu certo Uhum. ou errado, daí Porque você refaz de né, novo. plan, check, do, act, é isso? Plan, check, do, Isso, act. é. Planeja, cheque, faça e haja, uma coisa assim. É Tem uma um ferramenta também bem que eu poderosa. vi uns dias atrás, chama espaguete. Eu achei bem legal. Você Spaghetti. pega a planta de um setor Uhum, e vê como que a pessoa se movimenta, quantas vezes para fazer a atividade e ver no que ela pode melhorar para reduzir esse espaço de tempo. é Daí mesmo. fica bem legal. Fica assim um desenho da planta Uhum, e onde a pessoa anda. Daí vai fazendo o risco, daí fica parecendo mesmo um espaguetinho. uhum. Daí, com Que base legal. nisso, ver qual parte a pessoa pode deixar de fazer para circular menos Que e legal. otimizar o espaço, Eu o sei também tempo. que tem muita gente que usa como é que chama? Brasil, né? É aquele gráfico espinha de peixe lá, o Ai, Ishikawa, diagrama de Ishikawa. isso, Também é uma boa outra ferramenta. ferramentinha muito boa, bastante usada. Ishikawa, o Silvio falou. Ô, Isso. Silvião, você manja então, hein, Olha, o cara? Silvio tá Silvio, manjando, que sabe isso? bastante. Valeu, Silvio. Para análise de causas. É isso mesmo. Ishikawa, tem uma outra coisa lá dos cinco porquês lá, né? Isso, É cinco uma outra. porquês. Gente, então assim, ferramentas de qualidade, existem várias, vocês podem se aprofundar nisso e verem quais que se encaixam na rotina de vocês. Às vezes, se vocês já trabalham em algum laboratório, alguma empresa da área de análises clínicas, foi assim, o foco nosso aqui era de laboratório, né? Então, eu vou sempre puxar a sardinha dos exemplos, né, para o nosso lado, para o nosso segmento. Vejam quais que poderiam ser aproveitadas na sua empresa, na sua rotina. Veja como que elas funcionam e proponham isso para os superiores de vocês. Eu acho que daí pode surgir uma oportunidade muito boa para vocês começarem a galgar outras oportunidades internamente na empresa. Uma outra coisa interessante aqui, um outro tema de qualidade também de, né, gestão laboratorial, mas bem focado com parte analítica, é vocês se aprofundarem nas regras de Westgard, que é com relação à análise de consistência e gestão de qualidade analítica. Então, é focado em análises mesmo, é vocês garantirem, interpretarem os gráficos que os equipamentos soltam de controle de inequalidade e saberem avaliar se aquela corrida analítica está pronta para ser liberada ou se vocês têm que fazer alguma ação corretiva para repetir esse controle e essa corrida e esse controle, ele entrar, a gente fala de entrar, mas ele ser liberado em um valor dentro do range, tá? Então, é um outro tema que é bem interessante para quem gosta de análises clínicas mesmo, de parte analítica, de gestão de qualidade analítica,
se aprofundem nisso. Regras de Westgard e gráfico de Levin-Janis. Peraí que eu vi uma perguntinha aqui. A Laura soltou aqui. Para vocês, a qualidade é boa no mercado? Na questão de busca de emprego? Olha, Sim. eu diria que é muito boa. Mas Mercado tem crescente. que ter qualificação. Né, eu acho que... Eu vou aqui dar o meu ponto de vista e depois a Paula fala o seu ponto de vista, Paula. Tá. O que eu vejo, gente, qualidade é uma área fervendo, tá? Principalmente pós-pandemia. Certos segmentos deram um boom muito grande e a área laboratorial foi uma delas. Então, está se abrindo campos, está se abrindo muitas oportunidades, mas eu aqui volto a dizer uma coisa que a gente falou lá, né, no começo, tem muita gente que está procurando trabalho. Então, essa concorrência, tá, pode dificultar alguma coisa, tá? Então, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é uma área muito boa, falta profissional qualificado, tem muita concorrência e isso pode acabar dificultando um pouco para vocês. Esse é o meu ponto de vista. Na área laboratorial, que eu não acompanho, tem muito campo, gente. Muito mesmo. Paula, o que você acha? Eu acho que é um campo que está crescendo. Como eu disse no início, em hospital, laboratório, a porcentagem é muito baixa de que tem um controle de qualidade, de uma certificação. Né? É crescente quando eles começarem a perceber que as pessoas, os clientes, né, estão em busca de qualidade, que vão dar opção para quem tem para se tratar, daí eles vão começarem a ir atrás. Gente, Né? Aqui, duas pelo dicas menos aqui aqui para em São vocês. Paulo, Diga, Paula, desculpa, eu te cortei. aqui em São Paulo eu vejo que tem muitas vagas, não só para hospital, mas indústria farmacêutica, mas para biólogo é um pouco mais difícil, no meu caso, que eu sou biólogo, o Bruno Biólogo, também. nossa, a gente sofre muito preconceito, muito É um pouco mais mesmo. difícil. Partiu São Né? Paulo. Mas tem, tem na parte alimentícia também, que daí eles pedem que tenha formação, conhecimento em lácteos. É os que eu vejo, vaga. Mas, assim, é questão de arriscar. Se candidata, se chamar para uma entrevista, você fala assim, sou capaz, mostra, mas você tem que ter formação. Gente, Tem que só qualificar. aproveitando aqui isso que a Paula falou, complementando, eu já leio os comentários. Eu acho, gente, assim, uma coisa, eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, né? Eu preciso abrir os olhos, né, aqui, né, de vocês, porque a gente tem que falar o que é a verdade. A verdade é que tá muito difícil, né? Não está fácil arrumar emprego, a gente vê isso em todos os segmentos, tá? Mas se vocês puderem, eu sei que a questão, né, financeira impacta bastante, mas invistam em conhecimento, em cursos, tem muita coisa gratuita, tem muito curso acessível, façam cursos, né, nessa área, se for qualidade que vocês queiram, façam cursos, porque quanto mais qualificação vocês tiverem, isso vai chamar a atenção de recrutadores e de empresas. E o outro pulo do gato é vocês saberem se vender, tá? Então, eu creio que seja até mais importante, porque assim, se o recrutador te ligou, sinal que você tá meio caminho lá. O outro passo é, né, você se vender, saber, né, colocar os seus conhecimentos para ele ali na hora, tá? E ter aquela empatia e ganhar o recrutador com o seu perfil, tá? Então, a gente sabe que para arrumar emprego depende de, né, assim, vários fatores, não é só capacitação, né? A gente tem que ter o perfil fit com a empresa. Então, como tem muita gente, isso acaba, né, prejudicando, tá? Então, conhecimento, mas saber se vender. E uma terceira diquinha aqui, que não tem nada a ver
na gestão, mas que pode ajudar muito, muito aqui vocês, comecem a usar o LinkedIn, pessoal. Escrevam conteúdo, né, comecem a usar essa rede com mais estratégia, com mais inteligência, que isso vai fazer vocês, né, avançarem um pouquinho nisso, vai né, colaborar muito para a empregabilidade de vocês. Falta gente que escreve lá no LinkedIn. Pelo amor de Deus, comecem a escrever. Isso vai ajudar muito vocês, tá? Se tem algumas mensagenzinhas aqui, ó. Vamos começar pela... Yara falou, partiu São Paulo. Né, Yara? Só vem, amiga. Só vem. Nela, a Laura, né, falou que foi muito perfeito esse bate-papo. Ela amou e esclareceu bastante. Laura, obrigado. Obrigado mesmo. A Yara complementou aqui que ela é do Ceará, formada em biotecnologia, com especialização em biotecnologia e biologia molecular. Tem alguém que... Nossa, mega formada a menina aqui, né? Tem alguém que falou que trabalha em controle de qualidade em indústria farmacêutica, que eu queria... Perdi a mensagem, mas Acho que é alguém... a Júlia, não foi? Né, Júlia? Ou Eu perdi. Aqui, não. Foi eu a confundi? Laura, que trabalha A com controle Laura. de qualidade microbiológica em uma indústria farmacêutica. Minha amiga, invista nessa área, porque tem muito futuro, tá? Indústrias são empresas que têm mais chances de te favorecer em termos de crescimento profissional, tá? Então, estuda, faça pós, cursos, enfim, seja proativa, que tenho certeza que o seu futuro vai ser incrível. A Júlia também trabalha em indústria. Júlia também comentou que também trabalha. É. Gente, é tanta mensagem aqui que eu tô ficando perdido. Silvio, obrigado tu, meu companheiro, por estar aqui presente. Yara, se ache, porque eu sei que né, um pouco perdido assim mesmo, mas você vai achar o seu caminho. Meninas, acho tanto comentário bom. Foi Júlia? A Júlia também, é isso aí. Então, né, meninas que já trabalham em indústria farmacêutica, também na área de micro, gente, né, invistam nisso, porque é uma área que tem muita chance de crescimento, tá? E então eu tenho certeza que se vocês, né, trilharem o caminho certo, né, o futuro de vocês vai ser incrível, tá? Gente, o papo tá maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu ficaria aqui a noite inteira com vocês conversando. Paula, você é uma fofa, uma querida. Obrigado mesmo. Prazerzão ter sua companhia aqui. Espero que todos vocês tenham gostado, tá? E eu queria fazer uma coisa aqui, meio que quebrar um protocolo. Gente, ativem a câmera de vocês, que eu quero fazer um print nosso. A Júlia, Mariana, Laura, Layara, Silvia, a galera que saiu, que eu não sei porque saiu, mas vai ficar fora da foto. Gente, liguem a câmera de vocês, que eu quero fazer um print. Eita, tem gente que está no laboratório. Mas você pode, Laura, ligar se não for problema para você. Se for te causar problema, aliás, eu não quero aqui causar nenhum constrangimento, hein, gente? Pelo amor de Deus. Júlia, Mariana, vamos lá, gente. Eu vou esperar todo mundo... Olha só, a Laura inteira paramentada, que fofa, né? Que lindinha! Peraí que falta a Mariana aparecer. Mariana, venha. Mariana. Homem, eu tô aqui toda descabelada. Menina, você já eu aqui, ó. Pelo amor de Deus. A gente não liga pra isso, não. Só se você não quiser, tá? Se você quiser ficar... Tô toda trabalhada no EPI. Tá uma gracinha, Laura.